Michele, tudo bom? Boa noite. Marluce, tudo bom? Como vai você? Oi, Michele, oi, Marluce. Oi, Nanda. Tudo bom, Nanda? Boa noite. Então, tá aqui? Tá não? Tá? Tá bom, beleza. Oi, pessoal, boa noite. Oi, meninas, boa noite. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estou convidando aqui o povo entrando. Kézia, Nanda, ele, Cláudia. Eu tô aqui chamando o pessoal pra entrar na live. Tô te convidando o pessoal pra entrar na live, tá? Michelle eu não vou chamar, Michelle já está. Ana Paula. Ciro. Vocês estão bem, meninas? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui só chamando o pessoal pra entrar na live. Já vou dar atenção a vocês. Pronto, chamei. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Tô bem, graças a Deus. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Vai chamando o pessoal também, vai convidando o pessoal. Gente, essa live tem... o tema dela é a raiz da dependência emocional. O que muita gente não sabe é que a dependência emocional, ela tem um motivo, né? Ela tem uma raiz. E a raiz da dependência emocional tá na infância, né? Oi, Mai. Boa noite, gente. Vai convidando o povo, vai chamando as amigas de vocês. Boa noite, princesa. Tudo bom? Poderosa. Como é seu nome, Poderosa? Eu só te chamo de Poderosa porque seu Insta é Poderosa. Tô bem já. Tô bem, graças a Deus. Fiquei bem. Eu nem sei se era, fiquei boa. Fiquei boa, nem sei. Tome logo medicação, na dúvida. Boa noite, gente. Boa noite pra quem ainda não me conhece. A raiz... Você já tá no grupo terapêutico, Poderosa? Porque seu nome tá Poderosa. Mari, você tá no grupo terapêutico? Boa noite, gente. Por que eu fiz a live, né? É porque às vezes vocês me mandam umas mensagens muito engraçadas, tipo, Paty, estou desesperada. Paty, vou morrer. Paty, minha vida não tem sentido. Paty, e é engraçado, né? E realmente, eu entendo o que vocês querem me dizer com isso, porque a dependência emocional, a dor que vocês sentem é uma dor verdadeira, sabe? A dor que vocês sentem é uma dor. Então, Mari, Poderosa, entre no grupo. É uma dor real e verdadeira. Tô esperando o pessoal entrar pra gente começar a falar. É uma dor real e verdadeira. E às vezes, quer entrar no grupo, pronto. Deixa eu ver. Você já me segue? Quem quer entrar no grupo, gente, me dá um oi depois. Nath, boa noite. Quem quer entrar no grupo, manda um oi pra mim no meu direct. Mas na minha bio tem tem um link do grupo.
grupo, é o grupo Vencendo a Dependência Emocional. Então, assim, gente, por que eu faço as lives, né? Porque vocês ficam pedindo socorro aqui no Instagram. E aí eu fico doida. Oi, Lucy, tudo bom? Eu sempre fiz live, né, pra ajudar o pessoal. Sempre tive, as meninas que estão aqui me acompanhando, elas sabem. Semana passada, foi semana retrasada, eu consegui um sorteio até pra bolsa de curso, mentoria aqui no meu Instagram. E aí, como ela ainda não entrou, a Tainara tá aí? Tainara me pediu um socorro. E aí, tem gente que é um canal assim, né? Eu fazia sempre as lives. E eu não fazia grupo, eu não fazia nada. Porque eu fiz um grupo. E eu me frustrei em um grupo. Eu fiz um grupo gratuito. O primeiro grupo que eu fiz foi gratuito. Eu não cobrei nada pra ninguém. Isso. Eu fiz um grupo gratuito. Eu anunciei, entrou tanta gente. E aí, quando eu fazia os encontros, né? Cheia de perspectiva e tal, as pessoas não participavam. E eu fui me desanimando. E a psicanálise Freud fala que aquilo que você não... as pessoas só valorizam aquilo que você tem que ter um esforço, né? E, de fato, é isso. Como não tinha valor nenhum, as pessoas não levavam a sério. E aí eu falei, não vou fazer mais nada gratuito pra ninguém, não vou fazer mais grupo, vou seguir fazendo só terapia. Quem puder pagar pode, quem não pode pagar eu vou fazer lives. Só que a live só não é o suficiente, né? Porque eu não só faço o grupo terapêutico, como eu interajo com vocês. Eu mando vídeo, mando áudio, eu tô ali sempre. E termina que muita gente na dependência emocional e uma levanta a outra, uma fala, hoje eu não tô bem, a outra levanta, né? E isso já tá até acontecendo no grupo terapêutico. Então, quem não me segue, Lu começou a me seguir agora, quem não me segue, viu? Passa a me seguir, por favor. Então, como a gente tem um grupo terapêutico que é R$ 49,90, eu tô dando tempo, gente, pro pessoal entrando. Porque quando a raiz da dependência emocional é uma área profunda. E provavelmente todo mundo que tá aí tem dependência emocional. Mas se vocês observarem, até aqui, tipo, eu faço a live, um monte de gente fica aqui no meu direct. Paty, me ajude, me dê um socorro. Aí eu faço a live, poucas pessoas, sabe? Tipo, no máximo 30, 40 pessoas. Pela quantidade que eu recebo aqui no meu direct de socorros. É pouco, porque é gratuito. Enfim, as pessoas não valorizam. E tá tudo bem. Eu tô aqui pra ajudar quem quer ser ajudado. Bora falar sobre a raiz da rejeição, da dependência emocional, né? A dependência emocional, por incrível que pareça, hoje a gente é dependente emocional, mas é por coisas que aconteceram na infância. Situações que aconteceram na infância. Tá, e se você puder, por favor, compartilha essa live lá no grupo, por gentileza. Quem tá nos grupos aí, compartilha no grupo, porque tem gente que nem é do grupo. Tem gente que é do TikTok, tem gente que é do YouTube, que nem me segue do Instagram e tá no grupo. Então, assim, a dependência emocional, ela tem uma raiz. E a raiz da dependência emocional só bota meu Instagram, qualquer coisa. A raiz da dependência emocional, ela é ligada à infância. Ao que você sofreu na infância. Mas, Paty, como assim na infância? Eu sou muito bem resolvida e tal. Eu tô com um caso de uma paciente que ela tá saindo de um relacionamento tóxico, manipulador, abusivo totalmente, com muita alienação psicológica, abuso psicológico, não tem violência física, mas tem muita violência emocional. E essa paciente é uma paciente que o casamento do pai e da mãe dela era muito disfuncional, né? Tinham algumas crises no casamento do pai e da mãe. Só que o grande problema dela não está atrelado a isso. O grande problema dela está atrelado a essa questão, que ela tem uma mãe e tinha um pai que já faleceu, né? Muito protetor. E essa proteção dela quando criança faz ela ser uma mulher adulta que é formada, que tem nível superior, que tem empresa, empresária. Porém, ela tem medo. Medo de ficar sozinha, medo de seguir em frente, medo de terminar o relacionamento com uma pessoa que faz mal a ela, que trai ela, some, não responde ela, some e depois culpa ela por ter sumido. Então, olha Paty, como alguém que é
formada, empresária, pode se permitir ficar na situação dessa? Porque lembra que eu falei que a família dela era muito protetora? Ou seja, ela teve um lar muito protetor. E essa proteção da família dela deixou ela, apesar de ser uma mulher adulta, independente, empresária, uma mulher incrível, ela não se enxerga como ela é. Então, assim, ela me pede vários socorros aqui no WhatsApp, e cada socorro que eu dou ela, eu tenho que estar lembrando a ela quem ela é. Porque ela tem uma insegurança. E o que é a dependência emocional de verdade, Paty? A dependência emocional, gente, a psicanálise, ela fala que quando tudo que acontece na sua infância vai caminhar com você ao longo da sua vida. Freud, ele fala que a infância vai caminhar com a gente para a vida inteira. E por que Freud está dizendo que a infância vai caminhar com você a vida inteira? Porque o que aconteceu na sua infância gera um reflexo na sua vida na atualidade. Então, eu vou ser de uma forma muito clara e não tão teórica, para que vocês tenham um entendimento mais claro e entendam. Porque como é que eu saio da dependência emocional? Quando eu recupero minha autoestima. Ah, mas a mulher bonita, eu me acho uma mulher bonita, mas não é isso que é autoestima. Essa mulher, por exemplo, que eu tô falando aqui agora, que ela tem medo de perder o marido dela, ela é uma mulher muito bonita. Ela sabe que ela é bonita, ela tem um corpo bonito, ela é casada há muitos anos, não tem filho. E ela tem um corpo lindo, ela malha, ela treina, beleza ela tem. Só que ela tem um vazio dentro dela. E esse vazio dentro dela que é o beregodê. É o vazio dentro dela que é o problema. O vazio que ela tem dentro dela, que é onde ela fica no lugar onde ela não merecia. Qual é esse vazio, Paty? Esse vazio é o vazio da baixa autoestima. Porque lembra que eu falei que ela veio de um lar muito protetor? A família dela protegeu tanto ela, que fez ela sentir insegura. E essa insegurança que ela tem dentro dela, fica nela como um medo. Como assim, Paty? Não tô entendendo. Um medo. Sabe esse medo que vocês têm de não conseguir, medo de não ficar, de não arrumar alguém, medo de ficar só, medo de não ser amada, medo de, porque eu já tô na idade. Esses medos que vocês possuem, que vocês reverberam como medo, na verdade, é a baixa autoestima. Quando eu tenho baixa autoestima, eu vou ter medo. Então, essa insegurança que às vezes vocês têm... Oi, Natália, que foi entrando agora. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Essa insegurança que às vezes vocês têm de... mas se eu ficar sozinha? Mas se... eu tenho medo de perder esse homem. Eu amo... Ela fala assim pra mim, Paty, mas eu amo. Mas o que acontece? Essa insegurança que gerou nela, porque ela foi de um lar muito protetor na infância, gerou nela um vazio, uma insegurança. Tanto que ela recorre o tempo todo à família dela de origem. Ela ouve muito a família dela de origem, que é a mãe, as irmãs, as tias, as pessoas da família dela. Então, por que ela tem essa insegurança? Apesar dela ter uma empresa, apesar de ser uma pessoa que ela pode sair daquele relacionamento e simplesmente seguir a vida dela, ela tem medo. Medo porque ela tem algum pilar da autoestima afetado. Ou seja, o que eu quero dizer pra vocês? Que a autoestima não é isso que eu olho aqui no espelho e falo assim, pô, meu cabelo tá massa, ou meu cabelo tá feio, pô, eu tô gordinha. Isso não tem nada a ver com autoestima. Isso tem a ver com a imagem. Você pode até não estar bem com você por causa da sua autoestima. Mas a verdadeira autoestima não é essa que a gente vê no espelho. A verdadeira autoestima é a que ninguém vê. É a que tá na sua cabeça. Porque na cabeça dela, ela não tem... Oi, Renata, boa noite. Na cabeça dela, ela não tem capacidade psicológica e nem emocional de sair de um cara que trai ela, que humilha ela, que pisa ela. E que, tipo assim, ela perto dele é como se ela fosse a bela e ele a fera. Boa noite, Renatinha. Mas, na mente dela, ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Como ela foi muito protegida na infância, essa alta proteção que ela tem gera um pensamento disfuncional. Qual é o primeiro pensamento disfuncional? E vocês vão se identificar agora. Oi, Edna, boa noite. Qual é o primeiro pensamento disfuncional, Paty? O primeiro, você enxerga a vida como você sente. Como assim? Ela fala assim comigo, Paty, eu sinto amor. Eu sinto um amor. E dói, né? Porque quando você sente, dói. Mas quando a gente enxerga... E eu sentia isso, viu, gente? Que eu já tive dependência emocional. Quando você enxerga a vida como você sente, isso é a maior furada do mundo.
Porque se você se sentir amada, você acha que é amada. Se você sentir medo, você acredita naquele sentimento. Aquele sentimento que você está sentindo naquele momento se torna real. Se torna a verdade sobre você. E é uma mentira. Como assim, mulher? É uma mentira. A vida não pode ser como eu sinto. A vida tem que ser de forma realista. Tem que olhar a vida. Boa noite. Obrigada. Tem que olhar a vida com um senso de realidade. E quando eu enxergo a vida com um senso de realidade, eu entendo que a vida não é como eu sinto, e sim como ela é. Porque se você perguntar a ela, quem você ama? Aí ela fala, eu amo... Por que você ama esse marido? Não, porque eu quero alguém que me proteja. Ele te protege? Não. Eu quero alguém que cuide de mim. Ele cuida de você? Não. Alguém que me respeite. Ele te respeita? Não. Então quem você ama? A fantasia. Porque se eu enxergo a vida como eu sinto, em algum momento eu tô tendo um olhar fantasioso. E um dos pilares da autoestima, quem faz o grupo comigo sobre dependência emocional, né? As meninas que fazem parte do grupo, essa primeira aula foi até sobre isso. Sobre os pilares da autoestima. Sem ela, você não vence a dependência emocional. Um dos pilares da autoestima é justamente um olhar consciente. O que é ter um olhar consciente, Paty? É enxergar a vida de forma realista. É você ter um olhar realístico para a situação. Não é porque o cara te maltrata, porque o ciclo da dependência emocional, né? Ela tem um ciclo de manipulação. Ela tem todo um contexto de você se permitir ser manipulada. Então, assim, quando você tá sendo manipulado, ele faz coisas erradas e joga a culpa toda em você, né? Vai te jogando e você vai ficando com aquela maluquice de tipo, não, mas querendo o tempo todo agradar aquela pessoa. E chega uma hora que você tá desgastado e você fala, não aguento mais, eu vou cair fora que eu tô ficando maluca. E quando você começa a querer cair fora, a pessoa muda. A pessoa que você se relaciona começa a dizer que te ama, fica bonzinho, começa a prometer mil coisas, reconhece naquele pequeno instante, naquele momento que errou, que agiu errado e tal. Mas depois que ele percebe que ele já tá tendo um domínio sobre você, ele começa a te manipular de novo. Ou seja, exatamente. Ele começa a te manipular de novo. Começa a te manipular de novo. Mas como você enxerga a vida conforme você sente? Exatamente. Como você enxerga a vida conforme você sente? Naquele momento que ele tá te manipulando e fazendo jogos emocionais, te culpando, dizendo que vai te largar, que você não muda, você quer largar ele, porque pra você ele é um monstro. Ah, meu Deus, ele é um monstro, não aguento mais, esse cara é manipulador, vocês vão pesquisar sobre narcisista. Quando ele começa a tratar vocês bem, vocês começam a se sentir melhores. E quando vocês começam a se sentir melhor, vocês já começam a achar, não, ele não é narcisista não, ele é assim, é o jeito dele. Vocês começam a achar desculpas. E o nome disso é distorção cognitiva. O que é a distorção cognitiva? É quando eu tenho um pensamento errado e acredito nesse pensamento. É quando eu me sinto amada por alguém que me humilha, bate, me maltrata. Exatamente. Me humilha, bate, me maltrata, pisa em mim, mas me promete que vai mudar. Me promete que vai ser a melhor pessoa do mundo. Me manda flores e aí eu me sinto amada e simplesmente eu perco a coragem de cair fora daquele cara. Por que você perde a coragem de cair fora? Porque você enxerga a vida conforme você sente. Então você fica sempre presa nesse ciclo. E por que você enxerga a vida como você sente? Porque lembra que eu falei que a infância afeta? Porque lá na infância, ou você teve um lar, como essa menina que eu dei o exemplo, essa minha paciente, que tinha um lar muito protetor, ou você tem um lar negligenciado. E como essa negligência? Negligência, um lar que não te ouve, um lar muito rígido, um lar muito duro, ou um lar que a família... Oi, Gabi, a paz, princesa. Ou um lar que a família não te apoia, ou um lar onde seu pai te rejeitou, sua mãe te rejeitou. Então, como você sofreu rejeição e sofreu abandono, você vem com as feridas emocionais da rejeição, do abandono. E é por isso que você se permite ser manipulada e cai na dependência emocional.
Princesa, amanhã vai ter o culto, ó, quem é de Salvador, amanhã vai ter o culto na Igreja Catedral dos Milagres, culto das mulheres, de manhã, vai ser uma bênção. Meu namorado, a pessoa vivia me bloqueando e fazia jogos de silêncio comigo, até hoje tô bloqueado. Pronto, Edna, a gente vai chegar lá. Então, o que que acontece? A dependência emocional não tem a raiz do hoje. A dependência emocional tem a raiz lá no passado. Tem a raiz lá no passado, lá atrás. Não tem no hoje. O hoje, ela é só um reflexo. O hoje, ela só é um reflexo do pensamento errado que você passou a ter porque você passou por abandono, porque você passou por rejeição, porque você foi abusada sexualmente, porque seu pai te abandonou. Mas, Paty, eu nunca me relacionei com meu pai, sou muito bem resolvida sem meu pai. Só que a criança em si não tem essa maturidade que a gente tem, né? A gente, quando é adulto, tem uma maturidade, mas a criança não. Então, como a criança não tinha essa maturidade, a criança começa a desenvolver um pensamento diferente. Um pensamento que mexe na autoestima, que mexe no alto valor dela. Ou seja, a baixa autoestima dessa criança é o reflexo da dependência emocional da mulher adulta, da pessoa adulta em geral, né? Que não é só mulher que tem dependência emocional. Então, eu tô explicando a vocês que o hoje é reflexo do ontem, que o hoje foi reflexo do seu passado. E aí, o que que acontece? Vocês vão, por ter passado por um abandono, por uma rejeição, a psicanálise, né, Freud, que é o pai da psicanálise, ele fala que desde o ventre da mãe, as emoções reverberam no seu comportamento hoje, que fica no seu inconsciente. Não é algo que você para, pensa e analisa e fala assim, eu faço isso. Não, é uma coisa que está no seu inconsciente. Você não tem esse poder, você não tem a consciência de que isso está acontecendo com você, de que você age assim por uma situação do seu passado. Mas essa situação do seu passado faz com seus comportamentos na atualidade. Então, a psicanálise, que hoje eu sou psicanalista clínica, a gente fala muito sobre, e quem faz terapia comigo sabe, deve ter gente aí do grupo também, sabe como, o que é que eu trato em vocês? Eu trato sempre o inconsciente. Eu trago o inconsciente à verdade. Então, quando você entende que, eu me tornei dependente emocional, uma isca fácil, porque eu vejo todo mundo falando muito sobre dependência emocional, mas não fala a raiz da dependência emocional. Não fala o porquê da dependência emocional. Então, se eu não trato a raiz, eu nunca fico boa. Como é que eu fico boa quando eu trato a raiz? Porque quando eu trato a raiz, eu entendo que eu tenho um pensamento disfuncional. Eu entendo que eu tenho baixa autoestima. E se eu tenho baixa autoestima, eu não tenho um valor sobre quem eu sou. Então, por que você está trazendo isso, Paty? Quem já faz terapia comigo, quem está no grupo, sabe que quando você não tem um pilar da autoestima, que é a autorresponsabilidade, você responsabiliza as pessoas pelo que elas fazem com você. E por que você se permite ficar com alguém que te manipula? Por que você fica com alguém que te trai? Por que você fica com alguém que não te ama? Por que você fica com alguém que não te valoriza e você não quer sair desse buraco? Você enxerga que essa pessoa não te valoriza, que essa pessoa não te ama, mas você não sai, porque você fica o tempo todo falando, ai meu Deus, ele me bloqueia, ele não me ama, ele isso. Ou seja, qual é o pilar da autoestima que foi afetado o seu? Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é um pilar da autoestima. Assim como eu falei que viver de forma consciente, ter um olhar realístico é um pilar da autoestima. É um pilar da autoestima. Xelinha, boa noite, paz do Senhor. Autorresponsabilidade é um pilar da autoestima e um pilar essencial. Por quê? Quando eu tenho uma autorresponsabilidade de que só fazem comigo aquilo que eu permito, eu vou me tocar que, cara, se alguém tá me batendo é porque eu tô deixando. Se alguém tá me manipulando é porque eu permito. E, Paty, e por que eu permito? Você permite porque você tem um dos pilares da autoestima afetado. Como você tem um dos pilares do autoestima afetado? Por causa da infância. Ou seja, pode ser um pilar atrelado que você foi rejeitado, você sofreu abandono. Como você tem esse pilar afetado, você tem medo que essa pessoa saia da sua vida. Apesar dessa pessoa ser a pessoa que te leva a adoecer. Ser a pessoa, porque a dependência emocional não é uma doença. A dependência emocional pode desencadear uma doença em você. Porque você vive muito numa descarga elétrica o tempo todo, né? De movimento bom, momento ruim, momento bom, momento ruim. Chega uma hora que você não aguenta.
Então, isso pode te levar a depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, bipolaridade. Se você já tem o fator genético da bipolaridade, você pode desencadear. Então, quando eu entendo que eu preciso tratar a raiz é a infância. Então, quando eu entendo que por meu pai ter me abandonado, eu enxergo a vida e tenho um pensamento errado, eu começo a mudar. Porque eu trago luz a algo que é desconhecido pra mim. Algo que eu nunca nem pensei. Primeiro, se eu tenho um trauma na infância, é porque são tantas coisas, né? A dependência emocional, eu tô tentando ser bem sucinta pra que vocês entendam. Mas se eu tenho um trauma na infância e esse trauma me fez ter baixa autoestima, eu passo a ter um pensamento errado. E se eu tenho um pensamento errado, eu começo a ter um pensamento mentiroso. Eu acredito em uma mentira. Eu torno uma mentira como uma verdade. Como assim, Paty? É por isso que, apesar do cara te manipular, apesar dele te humilhar e você ficar ali, você acredita que você fica que ele é o culpado, que ele é que não muda. Vocês começam a achar que vocês fazendo tudo por ele, vocês vão mudar. Mas a verdade é que desde a infância, o valor de vocês estava afetado. Como assim? Quando eu faço tudo pelo outro, é porque eu não sei o meu valor. Quando eu faço tudo pelo outro, eu não tenho uma autoimagem minha de valor. Ou seja, qual é o outro pilar da autoestima? Autoimagem. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei a minha imagem, eu vou me permitir achar que meu valor tá no que eu faço. Então, quando as pessoas falam assim, eu faço tudo pelo meu marido e meu marido não reconhece. E por que você faz? Não, porque eu quero agradar ele. E por que você acha que você tem que agradar ele? Não, porque ele gosta de ser agradado. E por que você... Quando eu vou nos porquês, tem hora... Eu tenho uma paciente que é engraçada. Ela, ai meu Deus, é tudo porquê. Mas é porque a psicanálise, ela faz você responder as suas perguntas. Né? Por que você fica onde você não é amada? Por que você fica no lugar onde você não se sente respeitada? Por que você não confia na pessoa e continua com ela? Por quê? Quando eu percebo que eu tenho um problema que eu não enxergo o meu real valor. Então, quando você faz tudo pro outro e o outro não tá sendo recíproco com você, tem um problema em você. Sabe? Porque a vida precisa ser recíproca. Ou é um pensamento errado, ou é uma distorção cognitiva. Por que eu não entendo tanto do cognitivo? Porque eu antes de ser psicanalista, eu virei terapeuta cognitiva. E o pensamento errado, por exemplo, tem uma coisa que vocês fazem que é engraçado e é distorção cognitiva. Primeira distorção cognitiva, enxergar a vida como eu sinto. O nome disso é argumento emocional. Se eu me sinto amada, eu acho que eu sou amada. Se eu não me sinto amada, eu não me acho. Outro pensamento é tudo ou nada. Então, às vezes, o cara faz uma coisa e vocês... Eu não aguento mais! E não sei o quê! Vou largar! Bererê, barará, bururu. Na outra sessão terapêutica comigo, assim, aí, como é que tá o processo de largar? Não, Paty, tudo melhorou. Tudo ou nada. A vida não pode ser... A gente não pode enxergar a vida como tudo ou nada. Tudo tem um meio termo. Como assim, Paty? A grama do vizinho é verde, não é? E a sua tá toda acabada. Mas na sua casa todo mundo trabalha, na casa do vizinho ontem alguém perdeu o emprego. Ou seja, nada é 100%. Todo mundo tem problemas. A vida de ninguém é perfeita. Outra distorção cognitiva é comparação. Tem gente que vive se comparando. E isso é tudo atrelado a pensamentos errados que vêm desde onde? Desde a infância. Então, por que você... O que adianta chegar aqui e dizer pra você... você tem dependência emocional. Você tem que melhorar sua autoestima para você sair da dependência emocional. Nada adianta. A gente tem que tratar vários pilares. São várias áreas que precisam ser alteradas de você que te fazem ser dependente emocional. E uma dessas áreas é o pensamento errado. Se eu acho que o meu valor tá no que eu faço, eu vou sempre fazer tudo pro outro. Vou agradar o outro. Por quê? Porque eu quero que o outro goste de mim pelo que eu faço e não por quem eu sou. Tanto que tem gente que eu vejo que faz tudo, eu era assim, faz tudo, resolve tudo, dá conta de tudo e depois tá cansada, estressada, sobrecarregada. É a pessoa que não sabe o seu valor. Tá, e tudo bem, mas você tá no grupo. O grupo a gente vai trabalhar tudo isso com bastante calma. Então, assim, o que é que eu preciso mudar pra sair da dependência emocional? Primeiro, enxergar a vida de uma forma muito consciente. O que é enxergar a vida consciente? Enxergar a vida da realidade e não na fantasia. Muitas vezes vocês estão amando alguém que é fantasioso. Alguém que tá pisando em vocês, maltratando vocês,
que não ama vocês, que não valoriza vocês, e vocês estão deixando de se amar para amar essa pessoa. Então, um olhar verdadeiro, um olhar maduro e um olhar realístico é você entender que você não muda o outro, você só muda você. Que a sua felicidade não depende do outro, a sua felicidade só depende de você. Então, muitas vezes, vocês vêm pra mim e falam assim, Paty, porque eu tô muito feliz no meu casamento. Eu digo, não, você tá infeliz porque você escolhe. Como assim? Que eu vim aqui pra você me ajudar. Tô te ajudando. A sua felicidade não depende do seu marido, da sua amiga, do seu colega, do seu irmão, do seu pastor, de ninguém. A sua felicidade só depende de você. Aí, às vezes, vocês falam assim, Paty, porque ele me maltrata, ele pisa em mim, ele me machuca. E vocês não merecem passar por nada disso. E aí, Ana, tudo bom, princesa? Vocês não merecem passar por nada disso. Vocês não merecem ser maltratadas, pisadas, humilhadas, traídas, abandonadas, rejeitadas. Não, ninguém merece isso. Mas quando a gente tem que ser um pouco mais concisa com quem tem dependência emocional, porque tem um olhar fantasioso. Então, por que você permite que alguém que... Oi, Carla, boa noite, tudo bom? Por que você permite que alguém que te pisa, te maltrata, te humilha, fique na sua vida? Por que você permite que alguém que faz tão mal a você seja o grande amor da sua vida? Quando eu permito que alguém que me faz tão mal seja o grande amor da minha vida, eu tenho um problema. Tem algo errado comigo. Então, se tem algo errado comigo, eu preciso ter autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é o que Freud diz. Se eu não enxergo que o meu comportamento, eu permito que o outro faça comigo, eu vou sempre vítima. Termina aqui, não, eu não gosto de ser vítima, mas é vítima. Por quê? Se eu piso no seu dedo, a dependência emocional tem uma cura. Qual é a cura, Paty? Olhar consciente, resgatar os pilares da autoestima, se amar muito e enxergar que você não muda o outro, você só muda você. Tem que fazer terapia. Tem que fazer terapia. Por quê? Pra você entender tudo isso. Porque não é só uma coisa, são várias coisas. Olha quantas coisas eu já falei aqui pra vocês. Mas, quando eu consigo enxergar que só fazem comigo aquilo que eu permito... Como assim, Patrícia? Assim, ó. Eu pisei no seu dedo. Se você não quer que eu pise no seu dedo, você vai tirar o pé. Se você não tira o pé, eu vou pisar. E se eu estiver no lugar que é pra pisar no seu dedo, e você não me sinalizar que dói, e continuar com o pé lá, eu vou pisar no seu pé de novo. E por que você permite ficar no lugar onde está doendo em você? Isso é autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Entender que só fazem comigo aquilo que eu permito. Cara, eu não sabia disso. Só fazem comigo aquilo que eu permito. Meu marido, quando estava no fundo do poço, ficava bonzinho comigo para eu tirar ele do fundo do poço. Aí, quando ele ficava bem, ele me maltratava com palavras e me traía, e era assim, direto. Conveniência. A grande verdade, Renatinha, é que você não merecia, sabe? Você não merecia ter passado por isso. Mas só em ler seu texto, você já tem a resposta que tem algo errado. Meu marido, quando estava no fundo do poço, ficou bonzinho comigo. O que é isso? Argumento emocional. Ele tá bonzinho comigo, ele me ama. Isso é um olhar consciente, Renata? Não. Isso é um olhar fantasioso. Ele tá no fundo do poço. Essa situação que ele passou vai fazer ele mudar. Sem ele ter dado nenhuma atitude, nenhuma evidência de mudança, você já estava acreditando na mudança dele só por palavra. E aí, por você achar que seu valor está no que você faz e você não ter o pilar do alto valor, você faz o que com ele? Faz tudo por ele, ajuda ele, tira do fundo do poço. Tirou do fundo do poço uma pessoa que não tinha atitudes de mudança. Não tinha comportamentos de que ia mudar, só tinha palavras. Quando você tira essa pessoa do fundo do poço, essa pessoa faz o que com você? Mas o que eu quero falar com vocês, Renata, é que, quando eu não enxergo que isso é o que eu faço, eu posso me relacionar com outra pessoa que é incrível, maravilhosa e vou me permitir viver um abuso. Por quê? Porque eu tenho um olhar fantasioso. Então, quando você tira ele do fundo do poço, você criou em você uma fantasia de que ele iria mudar, de que ele seria um marido maravilhoso, de que ele iria te tratar bem, de que ele iria reconhecer o seu valor. E isso é uma fantasia. Você entendeu como é olhar? O olhar fantasioso
Ele é um olhar fantasioso. Mas, Paty, se eu fiz pro outro, isso é do... Você é uma mulher que quando alguém faz algo por você, você retribui. Mas eu não espero do outro algo que eu faça. Porque cada pessoa enxerga o mundo de uma forma. E isso é muito aqui pra... Só nesse pequeno momento eu consegui explicar isso pra vocês. Mas, enfim, quando eu enxergo essa situação que Renata me trouxe, agora depois de separada, ele está no fundo do poço de novo e fica atrás de mim. E eu disse que ele vai viver a vida dele. A grande verdade é que ele fica atrás de você, se ele for narcisista, manipulador, ele nunca vai te largar. Vai ficar sempre nessa aí, porque ele quer ter posse, sabe? Domínio, posse, quer estar controle. Mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês não mudam o outro, vocês só mudam vocês. Se vocês não são felizes, é porque vocês estão abrindo mão da felicidade de vocês e escolhem ficar no lugar de infelicidade. O porquê vocês escolhem ficar no lugar de infelicidade? Porque vocês fazem argumento emocional, provavelmente, e vocês têm um olhar fantasioso. E porque vocês acreditam em uma mentira. Por que eu acredito numa mentira? Porque dentro de vocês tem uma criança ferida. Uma criança que foi muito protegida e ficou insegura, ou uma criança que foi muito negligenciada e ficou com medo de ser rejeitada. Ou seja, como é que eu melhoro? Me acolhendo. Só que às vezes vocês esperam que o marido ame vocês, que a amiga ame, que a mãe ame, que alguém te ame. Mas a grande verdade é que você precisa se amar. E não é se amar ir pro salão, mudar o cabelo, não é se amar fazer a unha. Não, isso ajuda. Ajuda, mas não é autoestima. Quando eu me acolho e eu entendo... Quando eu me acolho, me abraço, sabe? Nos momentos que você precisa se sentir amada, acolhida, amparada, aprenda a se amar. Aprenda a se acolher. Não espere que o marido de vocês venha fazer isso por vocês. Não espere que alguém venha acolher vocês. Não espere que alguém venha proteger vocês. Isso é o que vocês esperavam do pai de vocês. Isso é o que você esperava da mãe de vocês. Porque como a mãe de vocês deixou vocês insegura, sempre protegeu, ou o pai sempre protegeu, vocês pegaram esse pensamento infantil, que é uma menina insegura dentro de você, e fica sempre achando que alguém vai proteger você. Ou então, se você foi rejeitada, abandonada pelo seu pai, esse amor que você esperava ter recebido do seu pai, você cria a fantasia que esse relacionamento vai trazer. E a grande verdade é que ninguém vai te amar como você. Se eu abro mão de quem eu sou, boa noite, amor, pra valorizar o outro, é porque eu tô me perdendo de mim. Então, assim, quando eu me perco de mim, eu crio a expectativa que o outro faça por mim algo que eu não tô me fazendo. Então, só vão enxergar em você algo que você já tenha. Então, como é que alguém vai te amar se nem você tá se amando? Mas como assim, Paty? Porque se eu fico com alguém que não... com alguém que não me valoriza, que não me respeita, que não me prioriza, que não me trata bem, é porque eu não me amo. É porque eu não me valorizo. É porque eu não me respeito. É porque eu não me priorizo. Então, como vocês saem da dependência emocional? Primeiro, entendendo que vocês são dependência emocional. Segundo, que quem tem que mudar é você. Como assim, Paty? Mas isso me maltrata, isso me pisa em mim. Quem tem que mudar é você. Por quê? Lembra que quando a gente era criança tinha uma brincadeirinha que alguém fazia alguma coisa, os incomodados é que se mudem? E de fato, quem tá incomodado é você, mulher. Então quem tem que se mudar é você. Se mudar como? Se posicionando. Enxergando que se você não está sendo amada, não está sendo cuidada, não está sendo valorizada, por que você fica nesse lugar? Você tem um problema. Você tem baixa autoestima. A baixa autoestima faz eu ficar no lugar onde eu não deveria. A baixa autoestima faz eu achar que eu tenho que ser amada. Porque tem gente que saiu. Quem aí? Responda só assim. Eu. Quem aí saiu de um casamento muito ruim e já tá na expectativa de ser amada por alguém? Ah, eu preciso de alguém. Eu quero ser amada. Isso é dependência emocional gritando. Ô, ideia! A dependência emocional tá gritando em você. A grande verdade é que as pessoas não precisam entrar na minha vida para me amar. A grande verdade é que eu me amo. Então, eu não aceito menos do que eu já sou. Quando eu não aceito menos do que eu já sou, eu digo muito não pro outro e muito sim pra mim. Eu tô dizendo muito não pro outro e sim pra mim. E quando eu digo muito não pro outro, eu passo a ser amada, respeitada, valorizada, cuidada, amada.
Paty, como é que você tem tanta certeza disso? Porque eu vivi o mesmo relacionamento. Um relacionamento quando eu tinha dependência emocional, que eu queria ser amada, protegida de qualquer jeito, do meu jeito. E eu tinha uma criança dentro de mim, uma parte da minha infância, muito descontrolada, que queria esse amor. E quando eu não tinha, eu gritava. Então, por que eu era manipulada? Porque eu permitia. Por que eu era maltratada? Porque eu permitia. E hoje, por que eu casei com a mesma pessoa e tenho um relacionamento totalmente diferente? Porque hoje eu entendo que eu tinha um problema. Hoje eu me acolho. Hoje, quando eu tento enxergar a vida conforme eu sinto, eu já sei que tá errado. Então, enxergar a vida conforme eu sinto é a maior mentira que existe. Não é porque você tá se sentindo... E quando você sente, a dor é real. Eu não tô dizendo que é mentira a dor. A dor é real. Quando a gente tá se sentindo desvalorizada, não amada, não amparada, não acolhida, dói. E dói muito. Você se sente um lixo. E eu sei porque eu já senti isso. Mas isso é uma mentira. E a gente acredita nessa mentira. Só que isso... Pense, eu tenho 37 anos. E vocês aí? Vai falando quantos anos vocês têm. Vocês têm quantos anos pensando errado? Quantos anos enxergando a vida conforme eu sinto? E tem gente que é muito clara, não, porque se eu enxergar a vida conforme eu sinto é tão prejudicial que se você chegar num lugar e você se sentir rejeitada, você acha que as pessoas não gostam de você. Aí tem outra distorção cognitiva que todo mundo faz, pra ninguém mais fazer. É leitura mental. Cheguei num lugar e todo mundo parou de falar. Aí eu acho que tá todo mundo falando mal de mim. Ninguém aqui é mente não, gente. Como é que vocês podem, sem evidência nenhuma... Oi, Nadila. Como é que vocês podem, sem evidência alguma, achar que alguém, que aquelas pessoas ali, simplesmente não gostam de você? Estão falando de você. Gente, isso é distorção cognitiva. Isso é um pensamento de uma pessoa que tem baixa autoestima. Mas, Paty, como assim baixa autoestima? Porque eu me acho bonita. Paty, eu me acho uma mulher interessante, atraente, bererê, barará. Gente, baixa autoestima não tem nada a ver com isso. Eu sempre falo isso na minha terapia. Não sei se vocês são da época aí. Eu tenho 37 anos, né? E tem uma galera que é mais nova, mas a galera que tem 30 aí é da minha época. Quando a Débora Seco casou, namorou, sei lá, nem sei, com aquele Falcão do Rapa, ela era um mulherão pra ele. E ele fazia dela o que ele bem queria, cara. Ele, tipo assim, ela passava vergonha na internet. Vergonha nesse site de fofoca, porque ela vivia atrás do cara. E ela, como uma mulher que era símbolo sexual, porque acho que ela saía nessas revistas, né? Ela era uma mulher bonita, uma mulher cheia de cirurgia, uma atriz independente, uma mulher financeiramente equilibrada, se humilhava por ele. E isso é dependência emocional. E isso é baixa autoestima. O que é a baixa autoestima? Porque às vezes a baixa autoestima não tem a ver com você não se cuidar. Não tem a ver com você não gostar do seu cabelo. A baixa autoestima é quando você acha que o seu valor, por exemplo, não está em quem você é, mas sim no que você faz. Então você faz tudo para todo mundo e depois você se sente rejeitado. Mas você faz tudo para todo mundo por quê? Me diz aí por que você faz tudo pra todo mundo. Porque você quer agradar todo mundo. Porque você acha que o seu valor não está em quem você é, mas sim no que você faz. Isso mesmo, ela já falou isso. Exatamente, pô. Ela falou isso no podcast, é claro que é. Isso eu só fiz uma análise comportamental dela. Então, quando vocês trazem pra mim alguns reflexos de vocês, de que, Paty, eu amo essa pessoa, às vezes vocês estão amando a fantasia. Às vezes vocês estão amando o cara que te manipulou. Às vezes vocês estão amando esse cara porque o pai de vocês era assim com a mãe de vocês. Às vezes o relacionamento que vocês vivem hoje é só o reflexo do que seu pai e sua mãe viveu. Então é um lugar muito comum pro seu inconsciente. E como é um lugar comum pro seu inconsciente, você fica vivendo a mesma história que sua mãe estava vivendo. Viveu um dia. Quem aí tá vivendo a mesma história que a mãe já viveu? Fala pra mim. Então, como a gente muda? Resgatando a sua autoestima. Mas não essa autoestima de espelho. Essa autoestima que, primeiro, meu valor não tá no que eu faço, mas sim em quem eu sou. A autoestima de que por que você se importa com o que pensam de você? Por que você quer o tempo todo agradar os outros? Por que o que acham de você é importante muda quem você é? E a segunda, autoconhecimento. Autoconhecimento de entender que eu sou uma pessoa imperfeita. E que todo mundo é imperfeito. Ou seja, se eu sou imperfeito e você é imperfeito, tem coisas em mim que você não vai gostar e tá tudo bem. Tem coisas em você que eu não vou gostar e tá tudo
bem. Autoconhecimento de saber que eu sou uma pessoa que não sou muito sociável. Assim, eu sou uma pessoa, eu sou atenciosa, carinhosa, agradável. Mas eu gosto de viver no meu mundo, muito solitário, assim. Eu gosto de solitude. Eu não gosto muito de muvuca, de gente. É quem eu sou. Então, se isso pra você é um defeito, não tem problema, sabe? É quem eu sou. Quando eu tenho autoconhecimento de quem eu sou, autoestima, autorresponsabilidade de que se alguém não gosta de mim, é um problema dele. Tá entendendo? Eu não posso mudar o outro. Eu só posso mudar a mim. E por que vocês querem fazer tudo pra que os outros gostem de você? Porque vocês não têm autoestima. Um dos pilares, gente, a autoestima são vários pilares, né? Não é só essa que todo mundo pensa, não. Paty, um conselho pra quem separou, fica sozinha por um tempo se cuidar. Eu acho, um conselho, se você saiu de um relacionamento tóxico, abusivo e manipulador por muito tempo, é porque você tem dependência emocional. Por quê, Paty? Uma pessoa que tem autoestima, os pilares da autoestima, tem um olhar consciente, não cai nessa furada. Ela vai enxergar logo que é furada, ela cai fora. Se você fica, é porque você tem dependência emocional. A dependência emocional, você tem que tratar ela. Muitas vezes vocês ficam, mas ela tá ali. Vocês ficam, mas vocês continuam se sentindo solitária. Vocês continuam achando que vão achar o grande amor da vida de vocês. Um olhar fantasioso, infantilizado, de uma menina que precisa ser acolhida, que quer ser amada. Então o meu conselho é, primeiro faça terapia para você entender a raiz. Porque cada uma de vocês que estão aqui nessa live tem uma raiz, sabe? Eu tinha a minha raiz e vocês têm a raiz de vocês. Cada uma tem uma chave e vocês precisam destravar essa chave do seu inconsciente para vocês se curarem, se acolherem e se ampararem. O segundo ponto é: viva a solitude. Fique bem com você mesma. Se conheça muito. Olhe para dentro. Qual de vocês aí, de fato, já se conhece? Tem um autoconhecimento de quem vocês são. Muitas vezes vocês conhecem muitos filhos de vocês, a mãe de vocês, a amiga, o marido, mas não se conhecem. Cuidou tanto dos outros que vocês se perderam. Então, quando eu me conheço, Renata, eu sei o meu valor, eu sei quem eu sou, eu sei que eu não vou tolerar o mínimo de ninguém. Eu passo a ter autoestima, eu me curo. Não é que eu me curo, é porque a dependência emocional não é uma doença. Então, quando eu passo a ter um olhar consciente, eu não caio em manipulação. Quando eu passo a errar, e quando eu passo a ter um olhar consciente, eu não caio em sabotadores. Quando eu passo a ter um olhar consciente, eu não fico no lugar onde não me tratam bem. Então, se eu fico nesse lugar, é porque eu tenho um problema, sabe? É porque tem alguma coisa errada em mim. Tem alguma pergunta aí, vocês? Tá no momento de perguntarem. Dúvidas? Estou aqui. Ah, me perguntaram no início, que grupo é esse? O grupo é grupo terapêutico Vencendo a Dependência Emocional. Eu comecei uma quarta-feira, já tem gente aí que faz parte dele, foi maravilhoso. Foi a primeira sessão, a sessão em grupo, ao vivo, via Google Meet. Eu ouço um pouquinho de todo mundo, depois eu vou trazendo as observações. Tem um momento que é reflexivo, tem exercício terapêutico, acompanho no grupo. E eu tô montando um novo grupo, que foi o que algumas mulheres me pediram, que não podia fazer na quarta, por questão de igreja, de discurso, de faculdade, mas podiam fazer na quinta. E aí eu abri o curso, o grupo terapêutico para quinta-feira. Quanto é, Paty? É só R$ 49,90 mensal. Esse valor é fixo. Pago que é mais nada. Pago R$ 49,90 mensalmente. 4 encontros semanais, 4 encontros mensais, 1 encontro semanal, com duração de 1 hora. Passa um pouquinho, né? Quem tava aí, fala aí. Eu não sou muito ligada ao tempo. Eu fico mais preocupada com vocês. Em que vocês se curem, que vocês melhorem, que vocês... Como é que faz para acessar? Fácil. Na minha bio tem, me manda um oi, Paty, quero entrar no grupo. Eu coloco vocês no grupo. É um grupo maravilhoso, onde uma levanta a outra. O propósito é esse. A dependência emocional, você tem a sensação de que sem aquela pessoa você não vai viver. Se você pensa que você não vai viver sem aquela pessoa, mas é uma mentira. A verdade é que vocês acreditam, por ter dependência emocional, em uma mentira. Então, como é que eu me curo? Primeiro entendendo que, por causa de uma ferida da minha infância, eu passei a acreditar em mentiras. Quando eu acredito em mentiras, eu acho que aquela mentira é uma verdade.
eu me sinto insegura, tenho muitos ciúmes. E isso que atrapalha meu relacionamento. Mas, Edilene, quando eu tenho muitos ciúmes, eu tenho baixa autoestima. Tá entendendo? Eu tenho alguns dos pilares da rejeição, do abandono. Aí, embora pra infância, teve pai, sabe? Foi criada pelo seu pai, teve abandono paterno, teve rejeição paterna, foi um lar muito protegido, onde você se sentiu insegura e passou a ter medo. O que é que aconteceu na sua infância? Ah, Paty, fui criada por meu pai e minha mãe, mas brigavam muito, meu pai traía muito minha mãe. É isso que tá no seu inconsciente. Isso afetou, porque você não tinha maturidade emocional para enfrentar isso na infância. E isso afetou alguns dos graus da sua autoestima. Provavelmente, vários graus. Por quê? Porque se você tem ciúme do seu marido, é porque ele é Janequine e você é a Fiona. Se você tá com ciúme dele, é porque ele é muito maravilhoso e você não é nada. Ou seja, ele tá aqui e você tá aqui. Qual é o pilar afetado? Alto valor. O segundo pilar afetado, olhar sim, fantasioso. Um olhar fantasioso desse marido maravilhoso que você tem. Entendeu? Um olhar fantasioso da pessoa. Quando eu tenho um olhar fantasioso da pessoa, isso aqui não é pra exposição, não. Eu tô falando só, tô explicando de uma forma didática pra que vocês entendam. Quando eu tenho um olhar fantasioso do meu marido, eu acho que ele é Janequine, que eu sou a Fiona. Ou seja, que todo mundo quer ele. Mas a grande verdade é que quanto mais vocês têm ciúme daquela pessoa, mais vocês fazem por aquela pessoa, menos valorizada vocês são. Sabe, quanto mais eu tenho ciúme do meu marido, menos ele me dá valor, porque ele não tem o mínimo medo de me perder. Se ele não tem medo de me perder, é porque eu faço muito por ele. Se eu faço muito por ele para agradar ele, digo muito sim a ele, eu tô dizendo muito não a mim. Ou seja, eu tenho um dos pilares da minha autoestima afetado. Entra no grupo. O grupo terapêutico para dependência emocional é R$ 49,90. E o grupo terapêutico para dependência emocional, a pessoa que tem muito ciúme é dependente emocional. Entendeu? Tem insegurança, porque é a mesma raiz. A raiz da baixa autoestima. Tá no mesmo lugar. Foi rejeitada pela mãe, é rejeição, abandono. Sempre tá atrelado à infância. Esses comportamentos, gente, que a gente reverbera no atual, tá atrelado à sua infância. Então, como é que você deixa de ser ciumenta? Você tem que fazer terapia pra você entender que você vai se acolhendo. Nesse acolhimento, você vai recuperando os pilares da autoestima. Terapeuticamente, vai quebrando na terapia as mentiras. As mentiras de que que ele tá com você por algum outro motivo, porque você faz tudo, porque você é mãe do filho dele, se você tiver filho com ele, eu não sei. Então a gente vai quebrando as mentiras na terapia, entendeu? Porque vocês acreditam em mentiras. A verdade é essa. Paty, quando você quer sair e o marido diz que você vai atrás de homem, ou quando a pessoa não quer muito papo, isso é narcisismo? Não sei, porque assim, pra dar diagnóstico de narcisismo, eu tenho que avaliar a pessoa. Eu tenho que avaliar o narcisista, na verdade, né? Por você, eu não sei. Porque lembra que as pessoas tinham um olhar fantasioso? E eu não sei, agora eu te pergunto, né? Por que você fica com alguém que te desrespeita e que não confia em você, e que acha que quando você sai é pra arrumar homem? Ou quando a pessoa não quer muito papo, porque assim, na verdade o homem se cala pra resolver e a mulher se comunica pra resolver. Então às vezes quando o homem se cala, não é porque ele não quer muito papo, é porque o homem é mais calado e a mulher é mais da comunicação. Então nesse caso específico, esses dois exemplos, não tem como eu dar um diagnóstico de narcisismo. Por quê? Primeiro, a pessoa que tá com ciúme de você pra você sair é uma pessoa insegura, que deve ter trauma da infância. Mas por que você fica com alguém que é tão inseguro e que tem ciúmes de você? Você entende? Autorresponsabilidade. Boa noite, pessoal que tá chegando. Sejam bem-vindas. Tenho insegurança, medo do abandono e faço tudo pela pessoa que sou muito apegado. Namoro, amizade, sofro muito. Edna, já tá no grupo terapêutico? Bora entrar no grupo, mulher 49 anos. Por que você faz tudo pelos outros? Porque você tem baixa autoestima. Por que você tem baixa autoestima? Me diz aí. Foi negligência, abandono paterno, abandono materno, lar muito protetor. O que aconteceu com você na infância que afetou sua autoestima? Aí a gente vai trabalhar no grupo terapêutico, que a gente já tá trabalhando, os pilares da autoestima. Quando você entende que você não precisa fazer tudo pelo outro, que isso é um problema, que não é normal, você já deixa de fazer. Primeira coisa. E a segunda coisa é que o medo, a gente quebra os medos na terapia. Os medos são mentiras. Porque quando eu tenho baixa autoestima, eu tenho um vazio.
Prazer, Edna. Quando eu tenho baixa autoestima, eu tenho um vazio. Quando eu tenho um vazio dentro de mim, eu tenho medo. Medo de ficar só, medo de não ser amada, medo das pessoas não gostarem de mim, medo do que vão pensar de mim. E aí vem aquele sentimento que eu expliquei mais cedo, que são distorções cognitivas. Entenderam? E aí, mais perguntas? Ninguém mais? Porque no meu direct, vocês me enchem, vocês querem que eu faça a avaliação terapêutica de vocês com 2 ou 3 mensagens. Aí eu digo, gente do céu, vocês me deixam doido. E eu dou atenção. Mas não dá. Às vezes, gente, eu tô dizendo isso pra vocês porque quando eu me divorciei do meu marido, eu achava que meu marido era narcisista. Porque o machista tem comportamentos narcisistas, na verdade, né? Mas todo mundo tem comportamento narcisista. A grande questão é que a pessoa que é dependente emocional, ela não coloca limite, sabe? Ela não sabe dizer não e ela não coloca limite. Por não colocar limite, não dizer não, ela aceita ser tratada de qualquer maneira. Então, quando você passa a ter autorresponsabilidade, você muda. Indira? Oi, Indira, tudo bom? Meu relacionamento de 2 anos acabou de terminar. Foi a montanha russa. Tinha um lado maravilhoso e um lado muito escuro. Sinto que ele sempre quer me culpar por tudo. Estou me sentindo sem vida agora. Indira, você entrou agora, não foi? Indira, você tem distorção cognitiva. Aí, por isso que às vezes vocês mandam mensagem pra mim, eu já digo logo, você tem uma distorção cognitiva. Porque enxerga a vida como sente. Quando você enxerga a vida como sente, o sentimento é real, Indira. Você realmente está se sentindo sem vida agora. Mas isso é uma mentira. A grande verdade, Indira, é que você nasceu só, passa boa parte da vida só e vai morrer só. O que acontece com você é que alguma coisa na sua vida, na sua infância, foi muito duro pra você. Rejeição paterna, abandono, negligência, lar muito protetor. Quem foi Indira? Paty, desculpa te perguntar, quando você se separou, foi difícil seu esposo parar de ir atrás de você? Ele nunca ficou assim tóxico, não. Ele ficou, tipo... Quando eu me separei, eu já tava fazendo terapia. Então, eu já tava começando a colocar limites, a dizer não, várias coisas. Mas ele nunca ficou atrás de mim, me perseguindo, não. Ele era tranquilo. Meu marido também se acha, né? E aí, ele não é muito de ficar assim atrás de mim, não. Mas ele queria voltar. Ele sempre quis o casamento. Ele queria. Respondido? Indira, como foi sua infância? Me diz aí pra eu tentar te ajudar. A grande verdade, Indira, é... Por que você fica num relacionamento que é uma montanha-russa? Porque quando tá ruim, você se sente péssima e você quer terminar. E quando você quer terminar, você fica dura, você fica inacessível. E essa pessoa corre atrás de você, diz que vai mudar, faz 1000 promessas de amor, fica maravilhoso por 1 mês, 2 meses no máximo. E aí você acha que essa pessoa mudou. E quando você acha que essa pessoa mudou, você começa a se sentir amada. Quando você começa a se sentir amada e vai tratando aquela pessoa maravilhosamente bem, fazendo tudo pra pessoa porque você não sabe, porque você não acha que seu valor tá no que você faz, aí a pessoa volta. Mas você tem pilar da autoestima afetado. Na minha infância foi muito sofrida, realmente tive pai ausente e um padrasto abusador. Então, por conta dessa infância, você passou por tudo isso e por isso que você enxerga a vida como você sente. E você espera nessa pessoa o seu pai, o amor do pai, a proteção que o pai tem. Então, quando o pai dava migalhas ou o pai nunca teve acesso, então você espera nos relacionamentos o amor de um pai. Como é que eu mudo, Paty? Resgatando sua identidade, sua autoestima, tem que fazer terapia. Aí, Paty, você não faz sessão individual, não, gente, eu faço sessão individual. Mas geralmente quem tem dependência emocional fica muito afetada, não consegue trabalhar, fica com a vida financeira tudo doido. Então, eu fiz o grupo terapêutico por esse motivo, para quem não pode pagar terapia individual. Mas tem gente aí nessa live que faz sessão comigo individual, algumas pacientes. Meu ex nem pede desculpa, porque ele acha que está certo sempre. Mas por que ele vai te pedir desculpa, princesa, se você perdoa ele? Agora eu te pergunto... Tá, eu e você aqui na sessão terapêutica. Indira, por que você perdoa alguém que te fere e nem te pede desculpa? Por que você aceita ficar com alguém que te fere e não te pede desculpa? Porque você não tem autorresponsabilidade, mãe. Porque o pilar da autorresponsabilidade não existe pra você. O que é essa autorresponsabilidade, Paty? É entender que... Por que eu fico com alguém que me machuca? Por que eu fico com alguém que não me pede desculpa? Porque eu perdoo alguém que nem sequer tem culpa e responsabilidade daquilo que fez comigo.
entendeu? Por isso que eu criei o grupo Vencendo a Dependência Emocional, porque é R$49,90. Porque dependência emocional não é uma coisa simples, né? Eu não consigo. Eu fazia as lives e eu sei que... E eu não fiz as lives pra dependência emocional, não, gente. Eu fiz a live sobre a área emocional. E aí, na minha live, todo mundo que falava tinha muitas características de dependência emocional. E como era muita gente com dependência emocional tem que tratar raiz, tem que tratar pensamento, tem que tratar autoimagem, autoestima, pilares. E aí, aprender a dizer não, que é o exercício terapêutico que foi da primeira sessão de grupo. Aprender a dizer não, como dizer não, aprender a se posicionar, um olhar de afeto com você mesma, olhar pra dentro, autoconhecimento, né? Mais alguma pergunta, galera? Paty, começou a live. Gente, eu sempre fiz live gratuita. É porque às vezes eu recebo umas mensagens. Eu sou evangélica, né? E eu ajudo mulheres de fato. Minha sessão individual não é cara. Pelo trabalho que eu faço, quem faz terapia comigo aí sabe. Eu dou socorro. Tem dia que eu mando mensagem pra gente o dia inteiro no WhatsApp, ajudando. Eu falo desabafo comigo nos áudios, porque eu sou um lugar seguro. Então, assim, quem faz terapia comigo, tanto individual quanto em grupo, sabe que eu tenho um trabalho totalmente diferente. Por quê, Paty? Porque você é boa? Não, gente. Quem não me segue, passa a me seguir aí. Por quê? Porque quando eu tive dependência emocional e tive o problema do meu casamento, eu me sentia muito só. E eu fazia terapia e era aquela sessão que terminava e acabou tudo. Eu fazia terapia em grupo e ficava muito uma mulher falando com a outra. E quando eu falei assim, eu sou biomédica de formação. E eu fiz aí, Jeane faz terapia comigo, individual. Então, quando eu fui fazer psicanálise, eu fiz pra ajudar vocês. Na verdade, foi um direcionamento de Deus na minha vida. E eu sempre faço terapia com valor acessível pra quem pede. Mas assim, é muita gente. Então, eu não tenho cota pra fazer com valor acessível. Por isso que eu fiz o grupo. Eu dou várias facilidades pra quem realmente... Tem gente que tem que ir pra sessão individual, gente. Tem gente que não vai, não tem como só em grupo. Tem que ir pra individual. Eu facilito várias coisas e eu ajudo, eu mando mensagem, eu respondo, eu dou total atenção a vocês. E tem gente que chega aqui no meu chat e assim, eu não ligo muito pro que o outro pensa, não. Só tô falando, explicando. Porque ninguém ajuda o outro. Quem tá aí e sempre só tá melhorando por causa da minha live? Quem tá aí não faz terapia comigo, não faz terapia em grupo, mas tá desde o início nas minhas lives, e todas as lives que eu tô, e já melhorou muito. Eu faço live toda semana. Toda semana. Às vezes eu faço live 3 vezes na semana, às vezes eu faço live 2 vezes na semana, às vezes eu fico aqui 2 horas de live, a live cai, eu entro de novo pra ajudar mulheres que estão mandando dúvida, que estão mandando pergunta, que estão pedindo socorro. Às vezes eu tô aqui em casa e alguém pede um socorro, eu entro na live pra ajudar vocês. Então assim, só não é ajudada aqui quem não quer. Paty, por que o grupo você cobra? Eu cobro, porque eu fiz o grupo sem cobrar e de 150 mulheres entraram no grupo, 15 entravam no ao vivo. Às vezes entrava 3 no ao vivo comigo, eu e mais 3 no Google Meet. Então eu falei assim, não, está muito desgastado. Tratei quem queria, o tratamento é óbvio, trato até hoje, cuido até hoje, mas as outras pessoas eu tirei do grupo todo mundo e decidi que eu não faria mais grupo gratuito. Mas Freud, ele fala na psicanálise que aquilo que você não detém gasto, tempo e valor, você não valoriza. Então vocês precisam aprender a valorizar. Dependência emocional não é mar de rosas. A dependência emocional não se cura da noite pro dia, não se melhora da noite pro dia, porque tem raízes muito fortes com a infância. Tem pensamentos muito errados e pensamentos que muita gente acha que é normal. Por exemplo, quem aí não achava que era normal fazer leitura mental? Chegar num lugar e falar assim, menina, eu cheguei no lugar, todo mundo calou a boca. Eu tenho certeza que estavam falando de mim. Leitura mental, distorção cognitiva. Quem aí não achava que era normal enxergar a vida conforme eu sinto? Eu sinto que meu marido tá muito calado, tá me traindo. Eu sinto que meu marido tá falando no celular com alguém, tá me traindo. Pega um pacotinho de bala que tá lá em cima. Eu vou, peraí. Eu sinto, a vida não é conforme eu sinto, a vida é conforme ela é. Viu? Fica ligado. Desculpa, gente, minha filha tá aqui, porque eu tô sozinha hoje com ela. Vou pegar. Então, assim, ó, quem aí não achava que era normal enxergar a vida conforme sentia? Oi, Araújo. Oi, Paty, tudo bom?
Quem não me segue, passa a me seguir. Todo mundo acha que é muito normal enxergar a vida como sente. E enxergar a vida como sente é um pensamento errado, gente, de distorção cognitiva. Como assim, Paty? Não é porque eu sinto algo que aquilo é real. Quais são as evidências daquilo? Ah, porque eu sinto que eu não amo mais meu marido. Eu sinto que não sou mais amada. Eu sinto que meu marido tá me traindo. Tudo bom, princesa? A vida não é conforme eu sinto, não, gente. A vida é conforme ela é, real, evidência, sabe? Então, dependência emocional, a gente vai ter que ir pra raiz, a raiz da infância, a raiz da rejeição, a raiz daquilo. Ah, Paty, porque eu sinto que eu sofro muito. Indira, por exemplo, que ela botou assim, eu sinto que eu não tenho mais, que eu não vou mais viver. Indira, a sua dor é real. Mas a forma que você enxerga a vida é que não é real, entendeu? Você pega uma mentira e acredita nela. E aonde é que aconteceu isso, Paty? Na infância. Criança. Minha filha tem 4 anos e criança, quando você nega algo a ela sofre. Ela, meu Deus, por que você não me ama, mamãe? Você é a pior mamãe do mundo. Criança. Essa distorção nasce não do... Exatamente. Essa distorção cognitiva, Júlio, para isso aí. É um pensamento errado que você passou a ter na infância. Com alguma situação que ocorreu na sua infância, que você não tinha preparo emocional para viver. Separação, briga, divórcio, abandono do pai, da mãe. Ou um lar muito protetor. Uma mãe que protegia muito. Um pai muito duro, um pai muito rígido. E isso aí fez você ter um pensamento errado sobre você. Como a criança tem maturidade, galera? Não, a criança não tem maturidade. Então a criança tem um pensamento errado. Então você pega esse pensamento errado e você leva para toda uma vida. E é por isso que vocês precisam fazer terapia, para entender que isso é uma mentira. Que vocês acreditam muitas vezes em mentira. E a distorção cognitiva, qual é a parte? Porque ela gera um sofrimento onde não existe. Você tá sofrendo no lugar onde você não sofre. Porque, Indira, você, tô vendo na foto, é uma mulher linda, bonita, merece estar sofrendo por alguém que não te valorizava, não te amava, não te pedia perdão e te humilhava? Não. Mas a mentira é porque, quando eu tenho uma distorção cognitiva e algo me afeta na infância, o que mexe comigo? Mexe na minha autoestima. Quando eu tenho baixa autoestima, eu passo a ter pensamentos errados. A baixa autoestima. E não é essa autoestima que eu olho no espelho e meu cabelo tá lindo. Eu tenho uma paciente que é engraçado. O sonho dela era botar silicone. E ela dizia que ela ia ser feliz quando colocasse silicone. E eu dizia a ela, mulher, você tem baixa autoestima, não tem nada a ver com silicone. Botou o silicone e ela falou, Paty. E eu botei o silicone e achei que ia ficar mega feliz. E agora eu acho que eu tenho que fazer a barriga. Eu falei, tu vai fazer o corpo todo. Não é o problema não tá aí. Ela tem abandono paterno, ferida da rejeição, tem baixa autoestima. O que acontece com ela? Ela acha que é o externo, mas é o interno dela que não tá bem com ela mesma. Como é que a gente trata isso, Paty? A gente vai ter que fazer com que você entenda primeiro que você tem um problema de dependência emocional, de distorção cognitiva, um pensamento errado, uma linha de pensamento errado que te leva a um sofrimento. Quando você começa a entender isso, a gente começa a tratar o acolhimento. Porque quem quer ser acolhido é essa criança dentro de você que precisa ser acolhida para que você possa ter o pensamento certo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a vida não pode ser como eu sinto. Não é porque eu sinto medo que é real. E não é nada, Paty. Indira, vou te dar um exemplo. Indira, lobisomem existe? Não. Mas se eu falar para minha filha de 4 anos que tem lobo mau na cozinha, ela vai ficar com medo de ir pra cozinha. Porque, apesar de ser uma mentira, ela acredita naquilo que eu tô falando. Ela se sente insegura. Ela se sente com medo. Então, isso que paralisa a minha filha é a insegurança. Por quê? Minha filha tem maturidade emocional para entender que é uma mentira? Não. Mas quando minha filha enfrenta situações onde ela não tem maturidade emocional para entender que é uma mentira, ela cresce pensando que aquilo que ela sente é real. Então, quando eu amadureço emocionalmente, aquilo que eu enxergo como real, que eu sinto, eu tenho que ver se é real. Então, como é que eu vejo que é real? Um olhar consciente. Um olhar que lobo mau existe, Indira? Não, Paty. Então, o seu medo é uma mentira. Você tá entendendo? Eu sofro, minha cabeça queima muito. Isso de sofrer, minha cabeça queima muito, já falei, Jane, que você precisa entender o que é que tá acontecendo. Porque cabeça queima muito, tem que ir pro neurologista.
Porque os pensamentos tomam conta da sua cabeça. Quais são os pensamentos que estão tomando conta de você? Medo, insegurança, ansiedade. Isso é a explicação do que eu tô sentindo. Se é medo, insegurança, ansiedade, é porque eu estou muito ansiosa. O ansioso, ele acredita no problema que ainda vai existir. Ele problematiza situações que ainda vão acontecer. Ele vai gerando coisas que nunca aconteceram e que talvez nunca venham a acontecer na vida dele. Ele tá tendo medo e criando problemas sobre algo do futuro. Isso é o que não te faz dormir. Isso, como é que eu mudo isso, Paty? Primeiro, entendendo que se eu estou ansioso, eu preciso relaxar. E como é que eu relaxo? Confrontando o pensamento. Eu tenho um exercício terapêutico que não é da psicanálise, que é da terapia cognitiva. Pega todos os pensamentos que você está tendo naquele momento negativo. Por exemplo, eu estou pensando que eu sou gorda, feia, que tal pessoa vai morrer, que vai ter um acidente amanhã. Pega todos os pensamentos, diminui ele em uma só palavra, como cabeça. E repete essa palavra por 1 minuto. Cabeça, 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 cabeça. Todos os pensamentos vão perder o sentido e você vai melhorar. Então, todas as vezes que os seus pensamentos estiverem tomando conta de você e que você não estiver conseguindo confrontar o seu pensamento, você vai reduzir todos os pensamentos a uma palavra. E essa uma palavra você vai repetir várias vezes. Como assim, Paty? Por exemplo, quando eu penso em leite, eu penso em vaca, eu penso em manteiga, eu penso em queijo. Agora se eu repito leite, 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 não tem sentido o leite, perde o sentido. Então quando eu pego os pensamentos e eu reduzo ele a um pensamento, a uma palavra e repito ela repetidamente, minha mente tira o foco dos pensamentos. Isso resolve? Não, mas ajuda, tira da queimação da cabeça. Mas você tem que entender qual é a raiz do seu sofrimento. A raiz da ansiedade. A ansiedade tem uma raiz. A raiz é o quê? Você acredita numa mentira por baixa autoestima. O que aconteceu com você, na verdade, Jane, é porque você fez tudo pelo outro e se esqueceu. E você precisa aprender a se amar. Você tem uma crença. Jane é paciente minha de terapia, por isso que eu sei, viu, gente? Você abriu muito mão de quem você é por uma crença. Porque a crença também joga você na infelicidade. Jane tinha uma crença de que ela tinha que abrir mão da vida dela por causa dos filhos. Porque ela podia ser infeliz, mas os filhos dela precisavam ser felizes. Isso é mentira. A sua felicidade não depende de absolutamente ninguém, sabe? A sua felicidade só depende de você. Entendeu? Então, quando eu abro mão de quem eu sou pro outro, eu estou abrindo mão de mim. E é muito caro recuperar a minha autoestima nesse caso. Porque ela se perdeu por uma mentira, uma crença de que ela tinha que abrir mão da vida dela por causa do filho. Isso é crença. Crença é quando eu acredito em uma mentira. E essa mentira me limita a um casamento de anos de infelicidade, uma vida de abuso psicológico, abuso mental, abandono, de dor da rejeição, de pensamentos errados. Como você viveu, gente, anos em abuso psicológico, anos sendo manipulada, traída, maltratada e humilhada, anos se anulando de que você era, do que você gostava, do que você fazia, você ficou doente, você está adoecida emocionalmente. Então, da mesma forma que foi um tempo para você chegar nesse nível, vai ser um tempo para você sair. Não é da noite pro dia. A Jeane começou a tratar mês passado, então não é da noite pro dia, entendeu? Adquiri ansiedade, pânico por causa do meu esposo. Era uma opressão muito grande. Na verdade, você adquiriu porque você tinha baixa autoestima. Entendeu, Renata, como a gente vai na terapia? Eu adquiri isso porque eu tenho baixa autoestima. Porque como eu não sabia o meu real valor, eu fui ficando naquele lugar onde eu não merecia por ter medo. Então, por causa desses medos, por aí a gente já começa quebrando muitos medos. A gente já começa quebrando muitas coisas e já vai mudando. O pânico, a crise de pânico, é porque geralmente as pessoas histéricas, que não tem nada a ver com a histeria que vocês pensam aí, é porque Freud, ele diz que existem 3 pessoas: ou neurose, ou histéricas, ou perverso. Todo mundo tem essas personalidades. O histérico é aquela pessoa que quer ir pro outro lado do rio e chama o barqueiro. Só que o barqueiro não vem no barco. Então, o histérico fica lá, esperando alguém. E é por isso que você fica nesse lugar. Porque eu sei que você tem essa personalidade. Porque todo mundo que desenvolve síndrome do pânico é a pessoa que é histérico. O neurótico
quer ir pro outro lado do barco, mas ao invés de ele ir pro outro lado do barco, ele chama o barqueiro. Quando o barqueiro chega, ele quer levar um copo de água. Aí o barqueiro diz, não, só não pode levar. Ele quer entrar em acordo com o barqueiro. Não, ó, então faz assim, eu levo o copo de água e você me leva pro outro lado. E aí o barqueiro leva ele em um acordo com ele. Então todo neurótico vai ter essa neurose, que não tem a ver com o neurótico que as pessoas pintam aí. Ah, tal pessoa histérica, isso é mentira. Já o perverso é a pessoa que quer ir pro outro lado do barco, o barqueiro vem pra pegar ele. Quando o barqueiro vem, ele fala, eu quero levar o copo com água. Aí o barqueiro fala, não, não pode levar o copo com água. Ele mata o barqueiro, pega o barco e vai pro outro lado. Vão existir no mundo essas três personalidades. O perverso, o neurótico e o histérico. A psicanálise explica isso, mas não é como vocês têm a visão de vocês sobre perverso, sobre neurótico e sobre histérico. Aí é uma coisa mais profunda que tem que estar fazendo análise comigo. Então é isso, gente. O grupo terapêutico é R$ 49,90 para as pessoas que não podem pagar a análise comigo, né? A análise individual. O grupo terapêutico é R$ 49,90. Vencendo a dependência emocional. 4 vezes no mês. Uma vez na semana, com duração de 1 hora. Só paga uma vez no mês. Como é que faz, Paty, para se inscrever? Na minha bio tem um link. Me manda um direct que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque tem muitas mensagens. Mas também na minha bio tem o meu WhatsApp. Vocês mandam o WhatsApp para mim. E eu mando para vocês o link para vocês estarem se cadastrando, fazendo o pagamento via Pix. O grupo começa quando, Paty? Tem um grupo de quarta-feira que já iniciou a primeira sessão em grupo. E eu tenho um grupo que vai iniciar semana que vem, quinta-feira. Paty, como é que a gente faz pra agendar a sessão com você? Pronto. Manda um WhatsApp pra mim, um direct, que quer saber os meus valores, os meus pacotes. E aí eu mando todas as informações pra vocês, tá certo? Pra marcar uma sessão individual comigo, vai no meu direct ou na minha bio, tem um link. E você vai lá. E aí, quem não me segue aí ainda, pode me seguir, viu? Pode ir, Edna, no meu link, ou no meu link do WhatsApp, ou na minha bio, ou aí no meu Instagram normal, manda mensagem que eu te respondo. Mais dúvidas? Todo mundo legal aí? Todo mundo melhor? Entendam que a felicidade de vocês não depende do outro. A felicidade de vocês só depende de vocês. Mesmo que vocês não lembrem que o pai de vocês abandonou vocês, rejeitou vocês, essa dor ficou. E o seu comportamento hoje é por causa dessa dor, por causa desse abandono, por causa dessa hiperproteção. Você tem pensamentos errados sobre você. Então o que é que Freud diz? O que aconteceu comigo na infância vai caminhar comigo ao longo de toda a minha vida. Ou seja, tudo que você é hoje é uma resposta emocional do que você passou. Então, os seus comportamentos da atualidade, do hoje, desse momento atual, não é do hoje, é do ontem, é do passado. Então, quando eu melhoro e entendo que o meu passado me dói no meu presente, eu me curo. Obrigada, Renatinha. Renata, você não tá no grupo também não, então é no grupo. Então, o passado caminha comigo. Como eu venço a dependência emocional, ansiedade e os traumas? Primeiro, eu tenho que fazer análise, porque às vezes eu sozinha não consigo identificar. Eu tenho uma paciente que ela nunca conheceu o pai não registrou ela nunca sentiu falta do pai dela e ela tem dependência emocional, ela tem ferida da rejeição e a mãe dela era muito boa, muito protetora e ela não sentia falta do pai. Durante a análise, e ela era muito resistente porque ela dizia que ela não era isso, que era outra coisa, que não era isso, e era isso. Hoje ela enxerga que mesmo sem o pai dela ter conhecido, mesmo ela adulta, não achando que precisa do pai, ela se sente rejeitada. Por quê? Porque ela pensa, ela não fala porque ela tem medo do que as pessoas vão pensar sobre ela. Ela às vezes não questiona algo porque ela acha que as pessoas não vão gostar dela, então ela prefere se calar para que as pessoas aprovem quem ela é. Ou seja, tudo que você passou na infância, desde o ventre da sua mãe, do ventre até 7 anos, tem muito do que você é hoje. Porque fica no seu inconsciente. Oi, Lu, seja bem-vinda. Fica no seu inconsciente. O seu inconsciente é a resposta dá a resposta no seu presente. Gente, eu vou ter que encerrar a live. Vai fazer 1 hora, daqui a pouco o Instagram vai me derrubar. Mas quem não entrou no grupo terapêutico, entra no grupo terapêutico. Paty, quero fazer psicanálise. Gente, eu dou aula no Instituto Vida.
E lá no Instituto Vida, eu dou aula de psicanálise. Eu sou mestre em psicanálise clínica. Então, eu sou psicanalista clínica. Eu sou mestranda em psicanálise clínica. Eu dou aula para pós-graduação. Eu dou aula para capacitação. Então, assim, se vocês... Oi, Lu, tudo bom? Se vocês ainda não entraram no grupo, entra no grupo, R$ 49,90. Se vocês querem se curar, trabalhar, ter uma profissão, faz análise, psicanálise, além de ajudar você, ajuda você a se entender, faz você se entender e ainda dá um trabalho para você, né? Psicanálise trabalha o inconsciente. Paty, por que sua terapia é diferente da terapia da psicologia? Porque a psicologia trabalha o comportamento, a psicanálise trabalha o inconsciente. E eu não quis fazer psicologia porque eu já sou biomédica de formação. Eu já era biomédica, já tinha cheia de especialização. Então eu fui fazer psicanálise e aí quando eu fiz psicanálise eu fui fazer mestrado. Eu gosto de estudar. Eu fiz o mestrado de psicanálise e fiz... terapia cognitiva, porque eu acho que a terapia cognitiva ajuda muito nessa questão do comportamento. E a distorção cognitiva é algo que todo mundo faz no dia a dia como coisas normais e é distorção cognitiva, né? Então, se você acha que você tá sendo manipulada, maltratada, humilhada, tá no lugar onde você não é valorizada, se você tem dependência emocional, onde é que tá a raiz da doença? Na infância. Abandono, negligência, é isso que te adoeceu, é isso que te faz dependente emocional. A dependência emocional não é doença. A dependência emocional pode te tornar doente. Se você quer ser curado, se você quer ser restaurada, se você quer pensar diferente, fala comigo, me chama no direct. E eu vou dizer uma coisa a vocês. A felicidade de vocês não depende do outro, só depende de vocês. Se a vida de vocês tem sido uma vida infeliz, talvez seja porque vocês têm um pensamento errado sobre você e sobre a vida. Mas quem faz tudo pro outro, resolve tudo pro outro, diz muito sim ao outro, tá dizendo não a você. Nunca diga não a você para agradar o outro. Não espere a validação das pessoas. Nunca ache que fizeram comigo, me maltrataram, pisaram no meu pé, Paty, porque você permite que alguém pise no seu pé. Porque você permite que alguém não valorize você. Não é porque você não sabe o seu real valor, não. Então, às vezes, o que a gente passou na infância faz a gente esquecer o nosso real valor. Então, por que a terapia ajuda? Porque a terapia ajuda você a voltar para o porto seguro que você um dia teve. Para quem está perdido. E para quem nunca se encontrou, a terapia ajuda você a construir um porto seguro. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e guarde livre de todo mal. Acho que foi Deus que me direcionou aqui hoje. Amém! Que bom, Indira! Fala comigo, me chama no privado. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia, uma boa noite. E tchau. A felicidade de vocês não depende do outro, só depende de vocês. Se vocês estão infelizes, é porque vocês estão se permitindo ser felizes. A respeito de relacionamento, o relacionamento ele é constituído de duas pessoas imperfeitas que escolhem construir uma relação. Nunca vai ser de pessoas perfeitas. Então, ao invés de vocês estarem buscando culpados, façam autoanálise do que vocês têm feito errado. Amar não é olhar com seus olhos. Amar é olhar com os olhos do outro. Mas se você faz tudo para agradar o outro e se perdeu, é uma responsabilidade sua se reencontrar. Ninguém tem responsabilidade sobre o que eu escolho fazer da minha vida. Tchau, gente. Deus abençoe. Façam análise. Terapia é vida, terapia transforma, terapia traz felicidade aonde não estava. Beijo!